O Lanterna Verde Guy Gardner é conhecido como um dos heróis mais babacas da DC. No entanto, ele é o único Lanterna Verde ou herói a conseguir um feito. Ele conseguiu sobreviver depois de ser desmembrado, depois de ser dividido ao meio. Ele foi capaz de seguir vivendo após aplicar uma técnica utilizando o próprio anel. E isso aconteceu recentemente numa edição de DC vs Vampiros. E vamos detalhar aqui como ele fez isso. Fala galera, em tela com vocês. Então já deixa seu joinha e um comentário para dar aquela força pro canal, beleza? E diz aí, qual Lanterna Verde você acha ser o mais poderoso? Qual deles você mais curte? A história começa em Atenas, em Nova York, onde um garotinho vê que alguma coisa caiu na floresta e deixou um enorme rastro. Ele decidiu, com a sua curiosidade, ir ver o que aconteceu, ou quem poderia ser. Ele até recebeu alguma instrução para não seguir até lá, porque alguém estaria a par de ver o que seria isso daí, para que ele não fosse ver, porque poderia ser perigoso. Mas ele não deu ouvidos e foi lá para averiguar o que poderia ser. Chegando no local, então o garoto se depara com um Lanterna Verde. Mostrando ser solidário com a situação, o rapaz não pensa duas vezes em resgatar esse Lanterna Verde, que sabemos muito bem se tratar do Alfred. Alfred, que em um segundo momento acorda, e a primeira coisa que faz é questionar os modos do rapaz enquanto comem sua pasta de amendoim. O mesmo rapaz então questiona o Alfred perguntando de quem se trata esse Lanterna Verde, já que todos os Lanterna Verdes foram liquidados. O Alfred tem usado as pequenas habilidades que lhe foi concedido para tentar ajudar as pessoas, mas muitas vezes se coloca em enrascadas. E hoje em dia, ter os poderes, mesmo os míseros que está exibindo, faz dele um alvo em suas costas. Apesar do seu sucesso inicial ao se salvar utilizando o anel que o colocou, ele quase não obteve nenhuma vitória. Suas tentativas de resgate foram, na maioria das vezes, armadilhas nas quais ele tropeçava. As suas escapadas estavam se tornando cada vez mais limitadas, até que não restou mais nenhuma. E da última vez ele conseguiu colocar alguma distância entre os vampiros, mas isso levou tudo o que ele tinha de energia. Então foi nesse momento que o garoto Joshua revela que o encontrou. O Alfred então cai na real e pergunta por quanto tempo ele ficou desacordado e onde eles estão. Ele está preocupado porque sabe que os vampiros estão à sua procura e que esse prédio onde eles estão não é muito seguro. O garoto revela que é noite e que não vai sair agora. Mas o Alfred informa que o poder do anel poderá guiá-los. Mas parece que isso não vai ser possível nesse momento. E é engraçado que é no mesmo instante que um vampiro o surpreende. Alfred então consegue reativar o poder do anel, mas não é o suficiente para poder acabar com esse vampiro, o que chega a frustrar tanto o garoto como ele próprio. Tudo o que esse vampiro mais quer nesse momento é liquidar o Alfred, ter a posse do anel para entregar à sua rainha e fazer disso ele se tornar um general. Mas todos esses planos foram frustrados pelo garoto Joshua, que afirma saber quem pode ajudar o Alfred a lhe ensinar a utilizar o poder. Então, enquanto caminha na escuridão da floresta, o garoto Joshua é questionado por Alfred. Ele duvida que nessa altura do campeonato não exista mais ninguém que possa ajudá-lo com a utilização do anel com sucesso. Enfim, os dois então chegam até uma caverna. E ao entrarem, então nós descobrimos que se trata do Lanterna Verde Guy Gardner. Ao ver que Alfred utilizava um anel de Lanterna Verde, Guy Gardner observa que somente os grandes eram escolhidos. Alfred então solicita que Guy Gardner os ensine a utilizar o anel, mas Guy Gardner observa que realmente não tem tempo para isso. Guy Gardner completa que o Alfred precisa descobrir isso sozinho, que foi o que ele fez depois que foi desmembrado ao meio. À beira da morte, o Guy Gardner conseguiu descobrir receptores que faz com que ele nunca desligue, pois caso contrário, se isso acontecer, então ele já era. Ele fala para o Alfred então se entregar e entregar o anel para os vampiros, e que em breve a Mulher Maravilha vai encontrá-lo. Alfred então revela que já lutou contra a Mulher Maravilha, mas conseguiu vencê-la. Isso deixa o Guy Gardner furioso e faz com que ele mude de ideia na questão de ensiná-la a utilizar o anel. Dias e dias se passam e Guy Gardner passa um treinamento exaustivo imaginando que Alfred em algum momento vai desistir, mas não é isso que acontece.
Enfim, Guy Gardner revela que o Alfred precisava colocar em prática os ensinamentos recebidos entrando em um covil ali próximo. O Alfred então questiona por que tão cedo, então é revelado que o motivo era porque o Joshua estava entrando lá. O garoto Joshua estava prestes a ser liquidado pelos vampiros, mas para sua sorte, o Alfred chega a tempo de salvá-lo, e enquanto derruba um por um, uma misteriosa pessoa comenta sobre a sua evolução. Quem surge aqui é a Mulher Maravilha, que é capaz de jogar o Alfred para fora do covil. Um confronto entre os dois inicia, e a Mulher Maravilha conclui que mesmo após os treinos, o Alfred ainda continua a ser lento. Guy Gardner então surge e interrompe a ação da Mulher Maravilha, que não pensa duas vezes em continuar com a sua vingança devido à morte da sua pupila, a garota Harper. Mas, com sua distração, Alfred surge novamente, mas também acaba sendo estapeado. Ao ver o Alfred no chão, então Guy Gardner manda um recado que inicialmente faz a Mulher Maravilha acreditar que era para ela. No entanto, esse recado é para o Alfred, que imediatamente então se levanta e manda a Mulher Maravilha para longe. Guy Gardner revela que a chave do poder no caso do Alfred é a raiva, e que ele precisa utilizar a raiva para vingar todos os seus amigos que se foram. Isso então faz o Alfred entender como ele pode utilizar o poder do anel, que agora é avassalador. Entendendo agora como deve utilizar o poder do anel, o Lanterna Verde Alfred promete que o Guy Gardner não será o último grande. O garoto Joshua então se aproxima, então nos é revelado que Guy Gardner não morreu. Aqui então os dois têm um diálogo, se isso funcionou. Guy Gardner então conclui que o Alfred está prestes a se matar ou salvar o mundo, e isso vai ser muito divertido de ver. Mas que antes de tudo isso, os dois devem sair imediatamente daqui antes que a Mulher Maravilha se levante.